Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem. Nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de corte e de costura dessa saia aqui que eu modelei no vídeo passado. Se você quiser acompanhar também o vídeo com a modelagem, é só procurar aqui no canal que foi o vídeo anterior a esse. É uma saia evasê longa, ficou com um volume bem legal aqui na parte da barra. Tem também aqui os detalhes do bolso faca, o cós anatômico, a braguilha, as reatas também. Então hoje eu vou mostrar todo o passo a passo de confecção dessa peça. E para você que quer comprar o molde em PDF, uma grade completa com tamanhos do 36 ao 52, o link de compra tá fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E para quem está querendo aí acompanhar o passo a passo de corte e de costura, vem comigo, vamos para o vídeo. E aqui, para fazer essa peça, eu vou usar esse tecido, é um crepe de alfaiataria, mas tem outras opções de tecidos também. Você pode usar um linho, uma sarja, um two-way, todos são tecidos que ficam bem para você fazer aqui essa peça. Eu tenho aqui 2 metros, mas acredito que não leva tudo isso para o tamanho que eu vou fazer aqui, que é compatível com o tamanho P, né? Entre o tamanho P e o tamanho M, acredito que 1,70 m, 1,80 m, dá para fazer essa peça tranquilo. Vou iniciar aqui posicionando o meu tecido sobre a mesa e depois eu venho colocando as partes do molde para fazer o corte. Aqui eu já posicionei o tecido, ó, retinho sobre a mesa. Estou posicionando o molde aqui da parte frente. Aqui é um molde só, vou usar o mesmo molde para cortar tanto a frente quanto as costas, tá? Então, posicionei aqui retinho, essa parte aqui da auréola do tecido tá um pouco desigual, mas é porque já veio assim, quando eu comprei o tecido. Posicionei aqui retinho, vou colocar esses pezinhos e venho cortando rente com a borda desse molde. Aqui é só ir seguindo certinho aqui a borda do molde, porque ele já tem toda a margem de costura. Nessa parte aqui, ó, eu preciso dobrar para cortar essa entradazinha do bolso, porque como é um único molde, eu deixei assim para dobrar na hora do corte. Continuo aqui. Prontinho o corte da parte frente, vou puxar aqui o meu tecido para que eu possa posicionar aqui o molde novamente, agora na dobra do tecido para servir para a parte costas. Mas antes eu preciso dobrar aqui toda essa margem de costura. Dobrei aqui a margem de costura, ó, certinha. Vou posicionar agora na dobra do tecido, porque eu vou cortar a parte costa. Desdobrei aqui a parte do bolso. E aí, eu já tenho o molde das costas aqui certinho. Coloquei os pezinhos e venho fazendo o corte da mesma forma que eu fiz com a parte frente. É só ir seguindo aqui a borda do molde. Prontinho aqui, cortado também a parte costa. Agora, eu já venho aqui cortando os bolsos. Posiciono aqui retinho no tecido e vou cortar novamente, dobrando aqui para servir como o espelho do bolso. Posicionar aqui novamente, bem retinho no tecido também, e já venho fazendo o corte. Finalizado aqui o corte dos bolsos, vamos para o cós. O cós eu vou usar também esse único molde para frente e para as costas. Então, eu vou dobrar aqui o transpasse que eu coloquei para o botão. Eu expliquei tudo certinho lá na modelagem. Vou dobrar mais uma vez aqui o tecido, porque assim, quando eu fizer o corte, já sai as duas partes que eu preciso para a parte costa. Então, eu posiciono aqui certinho na dobra e venho fazendo esse corte. Finalizado aqui, ficou assim, ó, as duas partes. Agora, para a parte frente, eu tirei aqui a dobra, posicionei novamente e venho recortando. Já cortei aqui 2 vezes, que é o que eu preciso para a parte de frente. E aqui eu venho cortando para finalizar, venho cortando aqui a braguilha, posicionado também na dobra do tecido. Preciso cortar ela aqui mais uma vez, sem posicionar na dobra. Para finalizar, eu vou cortar aqui uma tirinha com 4 centímetros de largura para as reatas. Tudo pronto por aqui, os bolsos, tudo certinho.
as reatas, agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu já colei entretela aqui no cós, coloquei aqui uma entretela comum mesmo, cortei aqui só em uma camada do cós, mas quem preferir pode colar em todas as partes. Vou separar aqui o cós e vou iniciar com a costura dos bolsos. Aqui para o bolso, eu já posiciono certinho essa parte do espelho do bolso aqui por cima da parte frente e vou passar aqui a costura. Eu passo sempre nesse tipo de bolso 2 costuras aqui na borda, para que eu possa puxar as linhas um pouquinho, para ele não dar aquele problema de ficar meio embabadado aqui a entrada do bolso. Então, eu passo aqui uma costura bem na bordinha, e agora eu venho passando uma segunda costura com a distância de meio centímetro. Vou passando aqui certinho. Agora eu vou separar aqui as linhas para que eu possa puxar. Eu costumo puxar sempre as linhas da parte de baixo. Puxo aqui um pouquinho, ó, espalho, que assim ele vai ficar bem firme, bem retinho, não vai ficar com aquele defeito de ficar embabadado. Viro aqui o bolso para o lado e venho passando um pesponto. Esse pesponto ele fica aqui em cima desse tecidinho do bolso. Pesponto rente aqui é muito importante para o acabamento. E aí ficou assim, ó, o pesponto vai ficar para o lado interno. Eu não vou passar pesponto aqui por cima, vou só passar ferro. Mas se você preferir, pode passar também o pesponto, que fica muito bom. Eu já venho aqui com o forro do bolso, para posicionar e passar a costura aqui fechando as duas partes. Finalizando aqui essa costura interna do bolso, eu vou passar agora uma pequena costura aqui na lateral, só para prender mesmo essa bordinha aqui do bolso, e depois eu passo ali também na cintura. Já passando aqui na parte da cintura, ficou dessa forma, ó, certinho aqui o bolso. Depois é só passar ferro, eu vou repetir isso mesmo para o outro lado. Já fiz aqui, ó, da mesma forma, repeti tudo para o outro lado. E agora eu vou separar aqui essas partes que eu vou passar no overlock depois, do acabamento. Mas antes eu já vou continuar aqui preparando o cós. Para o cós aqui é bem simples, é só posicionar as duas partes. No caso aqui eu só colei entretela em uma parte, né? Então eu vou costurar aqui desse lado que tá a entretela, nessa bordinha aqui de cima, da cintura mesmo. Passei aqui a costura, agora eu vou virar aqui para o lado. Vou abrir aqui essas duas partes e vou passar um pesponto rente. Esse pesponto ele pega aqui na bordinha, em cima dessa parte que não tem a entretela, que é o lado que eu vou deixar para o lado interno da peça. Passado aqui o pesponto, ó, ficou dessa forma, depois eu vou passar ferro e ele vai ficar assim do lado interno. E aqui eu vou passar no overlock também. Vou repetir aqui para as partes da frente do cós. Já repeti aqui, ó, da mesma forma, costurei as duas partes certinho. Preciso passar lá no overlock, aproveitando eu vou passar aqui na braguilha também. Já passei tudo lá no overlock, eu aproveitei e passei ferro no cós para já ficar certinho. E aqui eu vou continuar, ó, já passei aqui tudo o acabamento de overlock, aqui no centro também. Agora eu vou para a montagem da braguilha. Já inicio aqui posicionando o zíper, ó, próximo aqui o acabamento de overlock. Passo uma costura para fixar esse zíper aqui. E aí ficou dessa forma. Vou marcar aqui o comprimento da braguilha, para isso eu coloco aqui as duas partes do centro-frente e vou medir aqui no zíper. Eu corto sempre um pouquinho abaixo aqui desse metalzinho do zíper, do acabamento. Fiz um pique de 1 centímetro. E em seguida eu já venho aqui, ó, com essa parte, dobro o centímetro do pique que eu cortei, posiciono aqui em cima do zíper e venho passando a costura. Se você tiver dificuldade, eu recomendo que você coloque alfinetes ou que você passe um alinhavo para te ajudar aí com essa parte. Aqui eu vou só posicionando mesmo e passando a costura para poder agilizar aqui no vídeo.
Então, já finalizando aqui, chegando na parte da cintura, ficou dessa forma, ó. Já vou vir aqui com o outro lado, com a outra parte da braguilha, posiciono aqui certinho. Vou fazer esse mesmo pique que tá aqui na frente da saia, ó, eu faço também aqui no tecidinho da braguilha. Agora eu vou passar uma costura, vou dobrar aqui no finalzinho, para a costura pegar bem no finalzinho do pique. Finalizando aqui essa costura, ficou dessa forma, vou virar aqui e vou passar um pesponto rente. O pesponto rente aqui, ele vai pegar bem na bordinha, em cima dessa parte do tecido da braguilha, não é da frente da saia. Já finalizo aqui com o retrocesso certinho, e vou mostrar aqui como ficou, fica dessa forma. Agora eu preciso juntar aqui essas duas partes, então eu vou posicionar aqui em cima, deixo sempre uma distânciazinha aqui de meio centímetro, dessa bordinha até o zíper, e venho colocando aqui alguns alfinetes para me ajudar. Agora eu preciso passar a costura aqui, no centro da saia, em tudo isso, eu vou iniciar aqui pela barra e venho costurando até esse ponto aqui que eu costurei o zíper. Vou costurando tudo aqui, é só uma costura reta mesmo, com margem de 1 centímetro. E eu venho passando aqui em direção ao zíper, finalizo aqui no pique, vou soltar aqui esses alfinetes. Esse aqui eu vou manter ele, só que aqui por baixo, ó. Essa parte eu preciso soltar aqui e vou manter o alfinete só aqui no início, na cintura. Já vou vir aqui, só reposicionar aqui certinho. Já vou vir aqui, ó, vejo que essa parte eu preciso costurar no zíper. Então, eu virei aqui a peça para que eu possa costurar bem na bordinha aqui desse zíper. Já finalizando aqui a costura. Preciso retirar aqui esse alfinete. Tá quase pronta aqui, ó. Preciso só passar a parte do pesponto aqui por fora, aqui nessa parte. Eu costumo sempre virar essa parte que tá por baixo e colocar novamente o alfinete segurando essa parte aqui, porque se você for costurar o pesponto e costurar em cima desse tecidinho que tá por baixo, a braguilha não vai abrir. Então, eu costumo sempre colocar aqui pro lado, ó, certinho, e prender com alfinetes para não correr esse risco. Agora é só vir aqui passando a costura. Eu não fiz marcação, mas se você sentir dificuldade, eu recomendo que você passe um risco com o giz, pode até usar o molde mesmo. É só você dobrar para ele ficar um pouquinho mais estreito. Vou passando aqui no final, fazendo aqui a costura curva. E aqui no finalzinho, eu não vou fazer retrocesso, eu vou virar aqui a peça, que às vezes a gente vai passar retrocesso e não fica com acabamento legal. Ficou dessa forma, ó. Vou tirar aqui os alfinetes e abrindo aqui vai estar certinho a braguilha. Para finalizar, eu vou só passar uma pequena costura aqui na parte interna para ela não ficar solta assim. Então, é bem simples, é só vir aqui e passar uma costura, faço aqui um retrocesso e aí tá finalizada a braguilha. Agora, vamos para a colocação do cós. Já peguei aqui a parte do cós frente, ó, coloco aqui deixando uma sobra para o acabamento depois. E é só vir posicionando aqui, alinhando bem certinho na cintura e passando a costura. Finalizado aqui, ficou dessa forma. Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado. Passado lá do outro lado certinho, eu já venho aqui para o acabamento desse cós, ó. Eu dobro assim para dentro a parte da peça, dobro o cós lá em cima, bem na costurazinha de pesponto rente, e agora eu venho passando aqui a costura, fechando essa lateral. Sempre arrumando aqui certinho, né? Porque tem um tecido da saia aqui por dentro. Costuro até aqui. Viro a minha peça e costuro aqui um pouquinho por cima da primeira costura de colocação do cós. Vou tirar aqui esses excessos,
cortar aqui em cima também um pouquinho. E agora é só desvirar. Desvirando aqui, vai estar certinho o cós, ó, com o acabamento aqui da lateral, que por dentro fica dessa forma. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Já passei aqui do outro lado e vou desvirar também. Desvirando aqui vai estar da mesma forma, né, como eu já mostrei, aqui certinho. Eu costumo sempre subir aqui o zíper para conferir se ficou tudo certinho aqui, bem alinhado, né, um lado com o outro. Aqui, ó, sempre nessa parte vai sobrar um pouco do cós, porque nesse lado não tem o transpasse aqui da parte de dentro. Mas não tem problema nenhum, é só cortar aqui depois e descartar. E aqui, continuando, eu vou para a colocação do cós aqui da parte costa, que é bem parecido com o que eu já mostrei, né? Só não tem os acabamentos, porque essa parte é só lá na frente mesmo. Aqui eu posiciono certinho, venho passando a costura em toda essa parte aqui da cintura da saia, posicionando, alinhando bem o tecido aqui um abaixo do outro. Eu vou passando aqui até finalizar do outro lado. Essa parte, se você preferir, você pode posicionar tudo, colocando alfinete certinho, para só depois passar a costura. Já estou finalizando aqui do outro lado, e aí ficou dessa forma, ó, certinho aqui. Vou para a costura aqui lateral, abro assim esse cós e venho posicionar a parte frente com a parte costa. Vou colocar aqui bem certinho. Essa parte aqui, gente, é muito importante ficar bem certinho, batendo costura com costura. Então, se você preferir, você pode inclusive usar alfinetes, né, para esses encontros aqui de costura. Novamente aqui, eu dobro essas margens de costura para a parte de dentro do cós, ou seja, para cima. E agora é só continuar aqui alinhando bem a parte frente, né, abaixo da parte costa, e passando a costura, sempre com a margem de 1 centímetro, que foi o que nós deixamos lá na modelagem. Vou costurando aqui dessa forma, até finalizar na barra, sempre deixando alinhado um tecido abaixo do outro. Finalizo com o retrocesso, e ficou assim, ó, costurei toda a lateral. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Já passei aqui a costura do outro lado, da mesma forma, ficou aqui certinho. Agora eu preciso passar ferro nessas partes aqui de dentro do cós, abrindo essas costuras, para depois fazer o acabamento. Mas antes eu vou fazer aqui a tirinha das reatas, porque eu já aproveito e passo ferro também. Aqui não tem segredo, é só fazer 2 dobrinhas, né, dobrando as bordas para dentro e passar aqui uma costura de pesponto, de um lado e do outro aqui da tirinha. Vai dobrando assim, ó, certinho e passando a costura. Se você preferir, você pode também passar ferro antes, fazendo essa dobra, para facilitar aqui a hora que você vier costurar. Mas normalmente essa parte aqui é tranquilo, não tem assim, tem maiores problemas não. Então, vou passando aqui tudo de um lado, vou tirar aqui, porque não vai precisar essa tira completa, já que são só 4 reatas. Já venho aqui passando o pesponto do outro lado. E aí ficou assim, prontinho. Vou passar ferro em todas essas partes aqui e volto para continuar. E aqui eu já passei ferro, abri todas as costuras para não ficar com nenhum volume. Vou fazer aqui o acabamento do cós, é uma costura entre a parte da saia e o cós. Eu não gosto de fazer aqui com pés pontos por cima. Eu faço essa costura aqui bem no pezinho do cós, porque ela fica quase que invisível. E aí é simples, é só ir arrumando aqui essa margem de costura para dentro do cós. E aqui por fora a gente vai passando a costura certinho aqui entre o cós e a saia. Vou posicionando tudo aqui certinho e passando a costura. Eu vou fazer dessa forma em toda essa parte aqui do cós, até chegar do outro lado. Essa parte aqui também você pode usar alfinetes para
deixar certinho aqui já na posição de costurar. Você pode até passar um alinhavo também, às vezes o alinhavo demora um pouquinho, mas aqui na costura você consegue fazer até mais rápido. Já estou chegando aqui do outro lado, finalizando aqui a costura certinha. Ficou dessa forma, ó, quase não dá para ver aqui, só na parte interna é que fica aparecendo aqui a costura. Agora eu vou para a colocação aqui das reatas. Eu vou fazer 4, vou colocar 4. Então, eu já venho aqui, ó, vou cortar deixando uma sobra mais larga aqui que o cós. Cortei aqui as 4, vou fazer aqui a marcação. Vou colocar aqui, dobrando essa parte, ó, para marcar a metade mesmo aqui da frente. Já marco aqui com alfinetes. E na parte costa, eu vou fazer 2 marcações. Primeiro, eu preciso marcar o meio, né? O centro das costas, para depois marcar as 2 reatas, que vai ser aqui uma em cada lado. Então, eu dobro novamente aqui e faço a marcação onde eu vou posicionar exatamente cada reata. Ficou dessa forma. Agora eu vou colocar aqui essa primeira para vocês acompanharem aí certinho. Coloco aqui, ó, bem certinho na marcação. Posiciono aqui a reata logo abaixo do cós, na direção aqui do alfinete, né, que eu coloquei de marcação. Eu já venho aqui e passo as costuras. Passo a costura aqui fazendo retrocesso para ficar bem firme. Em seguida, eu vou virar aqui, ó, para a parte de cima. Faço uma dobrinha deixando da largura aqui do cós. Posiciono certinho. Vou retirar o alfinete e vou prender também com a costura aqui em retrocesso. Passado aqui, ficou certinho. Vou tirar aqui esse excesso, essa dobrinha que ficou aqui para a parte interna. Eu costumo sempre cortar, tirando esse excesso, para ficar com um melhor acabamento. E dessa forma, eu vou repetir aqui esse processo para todas as outras que eu preciso colocar. Colocado aqui, ó, todas as reatas, 2 na parte frente e 2 na parte costa. Então, aqui, finalizei certinho. Vou vir aqui para a barra. A barra eu vou fazer bem simples aqui. Eu vou dobrar aqui na largura de 1 centímetro. E vou passando a costura. Se você preferir, você pode fazer ela mais estreitinha também, só dobrando o overlock ou fazendo 2 dobrinhas. Mas aqui eu vou fazer dessa forma. Bem simples aqui, eu só vou dobrando mesmo com essa largura e passando a costura aqui na altura do overlock. Já finalizando aqui e finalizado aqui a barra. Essa parte aqui, gente, sempre fica essas dobrinhas. Eu vou passar ferro para tirar toda essa parte e deixar bem retinha. Vou fazer aqui as casinhas, né? Colocando os 2 botões. Então, vou finalizar tudo, passa ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Coloquei aqui os botões, detalhezinho aqui dos bolsos. Ficou com um volume bem legal aqui, ó, na parte da barra. Esse foi o resultado aqui da nossa peça de hoje. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, uma grade completa com os tamanhos do 36 ao 52, o link de compra está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Se você gostou, já curte, já compartilha, deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.